Então, digo amém. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 8, capítulo 6, a partir do versículo 8. Vou falar sobre um profeta chamado Eliseu. A oração de Eliseu na guerra contra os sírios. Vou pedir a você, por favor, que você fique de pé. 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 8. Vou ler até o versículo 23. Que diz: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira, feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta cidade? Segui-me e segui-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-se o Senhor os olhos e viram, e eles que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel ouviu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceram-lhes ao rei grande banquete, comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Querido Deus, te louvamos pela tua palavra e te pedimos agora ajuda na compreensão e no entendimento. Fale aos nossos corações, nos ajudando, ó Deus, para que nenhuma dúvida venha pairar em nosso coração. Como teu arauto, eu peço essa ajuda também, que eu não acrescente nada e não tire nada do que está escrito aqui, mas tudo que eu falar e fizer seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos um amém? Amém. Podem sentar.
A palavra de Deus, amados irmãos, diz que os carros de Deus são milhares e milhares. Você vai ver isso lá no Salmo 68, versículo 7. Aqui nós vemos que Eliseu viu um carro de fogo, com cavalo de fogo. Quando Elias foi levado aos céus, isso também aconteceu. Foi levado no roda-moinho. E aqui nós vemos, a partir do versículo 14, no versículo 15, um momento de crise. Aqui diz que o rei da Síria enviou para Dotã, lugar onde estava o homem de Deus. E aqui fala que Eliseu viu cavalos, carros e fortes tropas e cercaram a cidade. Podemos ver aqui o homem cercado. E não é assim a hora, o momento que hoje todos nós vivemos também. Aqui o rei da Síria pode ser identificado com o pecado. Quer ver? Deixa marcadinho aí. Vamos lá no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. É o versículo. Primeiro versículo. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Todos nós, pastores, bichos, seja lá quem for, homens, mulheres de Deus, todos nós, todos os dias, nós somos assediados pelo pecado. O problema não é ser assediado pelo pecado. O problema não é sermos tentados a pecar. O problema é cair na tentação. A oração do Pai Nosso não é assim? Não nos deixe vir o pecado? Não nos deixe cair em tentação. E muitos têm caído. Então eu vejo que esse homem, esse rei da Síria, pode ser identificado com o pecado que veio nos assediar, não é? Com os problemas que hoje nos afligem. Aí você vai ver problemas familiares, problemas emocionais, problemas econômicos, de saúde, ou seja, somos pessoas cercadas. O momento é dramático, é sobremaneira difícil. Há grandes muralhas em torno de nós. Muitas das vezes ficamos como em Jerusalém, quando foi cercada pelo general Tito com o seu exército poderoso. Eu tenho dito aqui na igreja que você resolve uma situação, um problema, já tem uma fila esperando a vez, e às vezes vem dois de uma vez, numa tacada só. Eu fico pensando também, poxa, a gente procura andar direito na presença do Senhor. Temos problemas, temos dificuldades, e quem não anda? E que não tem, vamos dizer assim, essa válvula de escape, de você orar, de você estar em comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos, comunhão com Deus, e buscar ajuda em oração. Porque quanto mais afastado, pior. O problema não vai melhorar, vai piorar. Quanto mais a pessoa se afasta de Deus, a tendência do problema é aumentar, porque o diabo ele vive ao derredor esperando uma oportunidade. Então, o salmista diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e o livram do mal. Quando a pessoa sai da presença de Deus, sai da comunhão, ela deixa essa proteção. Ao diabo que está ao derredor, aproveita e faz uma farra na vida da pessoa. Isso no contexto de saúde, no contexto financeiro, no contexto familiar, no contexto emocional, sentimental, porque ela saiu daquela proteção, ele saiu da proteção do Senhor. Aqui nós podemos ver a presença de Deus a partir do versículo, voltando lá para o texto, no versículo 16, do capítulo 6 de 2 Reis, no versículo 16, diz assim:
o moço de Eliseu chamava Geazi. Então ele andava como profeta, mas ele não via tudo que o profeta via. Foi necessário o profeta pedir a Deus para abrir os olhos dele. No versículo 15, vou ler o versículo 15 aqui do capítulo 6 aí de 2 Reis. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, como se fosse o diácono, para simplificar aqui. Eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Versículo 16 agora. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Como servos de Deus, homens, mulheres de Deus, nós temos que entender isso. Foi falado aqui na reunião ontem. Existe uma autoridade, meus irmãos, sobre nossas vidas. A autoridade de Cristo. Então você não tem que ficar com medo. Você pode até de repente ficar apreensivo, apreensiva, preocupado, mas não com medo. Deixa marcadinho aí. Vamos lá na primeira epístola de João. Capítulo 4. Lá no finalzinho da Bíblia. Eu gostaria que você lesse comigo. 1 João, texto bastante conhecido, mas vamos ler juntos. Capítulo 4. É bem parecido com o que nós acabamos de ler aqui no versículo 16 do capítulo 6 de 2 Reis. Vamos ler o versículo 4, todos juntos. De 1 João 4, vamos lá. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Vamos lá. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Temos que ter isso em nossa mente, não somente falando, mas diante do problema, diante da dificuldade, diante das ameaças. Interessante, ontem eu ia até falar aqui, mas não falei, de uma situação que aconteceu na casa da prima da minha esposa uma vez, algo sobrenatural. Do nada estava pegando fogo no sofá e na cama. Do nada. E minha irmã tinha estado lá e viu isso. E me falou. E essa prima da minha esposa, ela é cristã, evangélica e tal. E o Wagner, na época, o Wagner, não gostava dele. Alguém disse: mas por que fulano não gosta de mim? Eu nunca fiz nada de mal a essa pessoa. O que a Bíblia diz? Que o mundo faz o quê? O mundo nos odeia. Mas quando o negócio aperta, eles buscam ajuda quem? E nós fomos lá. Não vimos nada pegando fogo. Vimos só os resquícios lá, os panos lá do sofá. E ali nós oramos em nome de Jesus, para que nunca mais acontecesse aquilo. Oramos pela família, oramos por todos eles. E nunca mais não aconteceu mais nada aqui. A pergunta é: e eles vieram para Jesus? Não. Mas nós fizemos a nossa parte. Nós fizemos a nossa parte. O mundo nos odeia. O pecado nos assedia. Está escrito aqui. O pecado nos assedia o tempo todo. Existe algo que você não vê, mas tem. O campo espiritual, ele é muito vasto. Satanás anda por aí, vagando, esperando para incorporar na vida de uma pessoa, ou para atormentar a vida de pessoas. Por isso que aqui está dizendo que maior que está em nós.
Então você não tem que ficar com medo. Você tem que acreditar que quando você ora, que quando você pede, Deus te ouve. Da mesma forma que ele ouviu a oração do Eliseu, ele pode ouvir a minha e a sua. Não é o que diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8? Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então eu tenho que acreditar que quando eu oro, quando eu clamo, Deus ouve. Então aqui, nesse versículo 16 do capítulo 6 aí de 2 Reis, onde ele diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O moço Geazi servia Eliseu, ele viu lá a situação, viu o problema, viu que eles estavam cercados de carros, de cavalos, como diz o texto. Então, quem está comigo, meu irmão, quem está com você é maior. Ou seja, o Senhor está conosco com a sua graça, com o seu Espírito Santo, a palavra, com o seu poder, com a sua força. Aí nós lemos aqui o Salmo 46, só vou ler no início, né, no Salmo 46, só vou ler aqui um versículo, lá vem o Salmo 46, só um versículo só. Versículo 9. Quando nós oramos, quando nós clamamos a Deus, o que ele faz? Versículo 9 aí do capítulo 46. Vamos ler junto, vamos lá. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Esse é o meu Deus, esse tem que ser o nosso Deus. Isso não é utopia não, isso não é reto, isso é verdade. No campo espiritual existe uma batalha, meus irmãos. E todos nós somos vulneráveis se não estivermos em comunhão com Deus, se não acreditarmos nas suas promessas. Então, conosco estão os exércitos celestiais. É interessante observar que em derredor de Eliseu havia carro de fogo. O rei da Síria só tinha carros. Aleluia! Só tinha carro. Então, maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, Deus abre os olhos aqui dos seus, versículo 17 aí, voltando lá para o texto, de 2 Reis 6. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! Por isso que quando nós oramos, uma pessoa endemoniada, nós oramos no nome de quem? No nome de Moisés, no nome de Maria? Não, já vai rir de você. Mas quando você ora no nome de Jesus, coisa linda. Nós oramos no nome de Jesus porque Ele está comigo, Ele está contigo. Aqui Deus abriu os olhos daquele que estava assustado, porque no finalzinho do versículo 15 diz: ai meu Senhor, o que faremos? Estava apavorado. Ele viu o tamanho do problema, a quantidade de carros, de cavalos. O que faremos agora? Há momento que você também chega num determinado ponto, o que for fazer? Eu não tenho mais que fazer nada. Aí entra o poder de Deus no irmão. Entra a garantia das promessas do Senhor. Quando Ele diz: se creres, verás o quê? A glória de Deus. Ele diz: tudo é possível a quem? Ao que crê. Aí no livro de Hebreus 11 fala o quê? Que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. E no versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós colocamos isso em prática, porque muitas vezes as pessoas ficam só na teoria,
Mas temos a teoria, temos a palavra viva, mas você tem que conviver muitas vezes com a prática. A prática é colocar isso em ação, de orar, de acreditar. Lá em Mateus capítulo de número 18, no versículo 18, fala que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus, tudo que nós ligarmos será desligado. E no versículo 20 fala que quando houver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali estou no meio deles. Então eu tenho que colocar isso em prática. Eu oro, Senhor, que isso seja desligado. Foi falado hoje aqui um texto, nós já pregamos várias vezes na igreja, lá em Romanos, Efésios capítulo de número 6, versículo 10, que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra os principados, contra as potestades, né? Contra as forças espirituais do mal. Então existe uma força espiritual do mal, mas nós não podemos nos acovardar perante essa força. Nós temos um Deus maior e melhor em nós, não é isso? E aqui nós vemos que a resposta à oração de Eliseu, no versículo 17, que o Senhor abriu os olhos de Geazi. Ou seja, é necessário, é preciso que o Senhor abra os nossos olhos. Quantas vezes estamos vendo só problemas? Infelizmente o povo de Deus tem os olhos fechados e não tem visto as possibilidades do Senhor. É preciso que Deus toque os nossos olhos e diga efatá. Essa palavra efatá no hebraico quer dizer abre-te. É necessário, meus irmãos. Como eu disse, nós vivemos no mundo espiritual. Existem os espíritos malignos, as forças espirituais do mal, os principados, as potestades, estão aí, destruindo vidas, enganando pessoas, usando pessoas para enganar pessoas. Mas existe também Deus Todo-Poderoso, que peleja por nós. Lembra daquela canção? O Senhor pelejará por nós. Foi assim com Moisés, e vai falando o nome dos profetas, foi assim com todos eles, e é comigo, é contigo também. O Senhor pelejará por nós, mesmo que digam ao contrário. Então, queridos, nós queremos que hoje que dos nossos olhos caiam as escamas e vejamos claramente. Maravilhoso poder ver o Senhor abrindo nossos olhos. O mundo não consegue enxergar isso, mas nós que vivemos nesse campo, Deus pode fazer com que possamos ver. Temos falado muito, foi falado hoje aqui também, sobre o discernimento do Espírito. O que é isso, pastor? O discernimento do Espírito é você ver coisas que outros não alcançam, que outros não conseguem ver. Você pode pedir isso a Deus, Senhor, me dê discernimento do Espírito. Porque o diabo vive ao derredor, esperando uma brecha, uma oportunidade, armando as suas ciladas. Não é? E quando você tem discernimento do Espírito, você percebe a ação maligna. E você ora. E você anula aquilo ali. Aqui nós vemos que Deus proveu o recurso, abriu os olhos aqui do moço e ele viu que o monte estava ao redor de Eliseu com um carro de fogo. E no versículo 18 diz assim: e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, perde esta gente de cegueira, feriu-as de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. A comunhão desse homem com Deus era uma comunhão constante. E aqueles moços que foram lá prender ele ficaram cegos. Quando abriram seus olhos, ele viu que estava dentro na casa do inimigo. Aí talvez você diga: isso foi naquela época, tem uns malucos aí, sei lá, Deus me perdoe, tem uns teólogos aí.
doutores da lei, doutores disso, conhecimento disso, daquilo, que falam que o negócio de milagre foi só na época de Jesus. Esse negócio de falar em língua, isso é bobagem. Já vi alguns falando isso aí. E tem gente que ficou babando quando vê esses caras pregando. Ou seja, eles querem anular o que está registrado. Uns acrescentam, outros tiram algumas coisas da Bíblia. Mas não tem como mudar. Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo, será para sempre. Não tem como você mudar isso, está escrito. Não tem como mudar isso. Como na época de Jesus, não tinha os fariseus, que eram os doutores da lei, eles não conseguiam entender as coisas espirituais que Jesus fazia. E tem aquela oração bem clássica, a oração lá em Mateus capítulo 11, versículo 25, onde Jesus chama: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado essas coisas a quem? Aos sábios e entendidos, e ter revelado os pequeninos. Nós somos os pequeninos, queridos, que Deus se revela, porque aquele que se coloca como sábio, que já estudou tanto, ele não consegue perceber, ele não consegue ter noção das coisas espirituais que existem, e sofre. Aqui fala que o monte estava cheio de cavalo de carro de fogo. E de onde vieram esses cavalos e esses carros de fogo? Porque aqui fala que o rei da Síria também tinha mandado tropas, cavalos e carros, e montou um circo aqui em volta de Dotã, que era aquele lugar. Mas Deus mandou seus cavalos e carros de fogo. Isso não é maravilhoso? Você não tem que ficar preocupado com o que falam de você, com o que dizem de você. Você não tem que ficar preocupado com isso. Eu vou contar mais uma história que eu já contei aqui várias vezes, mas é sempre bom lembrar. Eu era obreiro na igreja, lá em Irajá, na década de 80, e eu saía do trabalho e ia para lá no culto de quinta-feira à tarde. E o irmão Reinaldo estava dirigindo o culto, na época o culto era culto das senhoras, mas era de tarde. E uma frequência boa de pessoas. Aí terminou o culto, a irmã chegou chorando aos prantos. Eu pensei que tivesse acontecido alguma coisa com algum da sua família, alguém da sua família. E o irmão falou: o que foi, irmã? Pastor, eu fiquei sabendo. Ela chamou ele de pastor, não era pastor, ele era diabo. Eu fiquei sabendo que uma pessoa colocou o meu nome na boca do sapo. Você não sabe o que é isso? Antigamente o pessoal queria matar uma pessoa, escrevia no papel, colocava na boca do sapo, costurava, lá sua maldade, costurava a boca do sapo, na proporção que o sapo ia se definhando, a pessoa ia também, assim eles falavam, mas a história era essa. Mas foi interessante que eu estava do lado do irmão Reinaldo, já era o senhor. Aí quando a irmã acabou, falou isso, ele falou assim: aleluia! Aí a irmã ficou com o olho arregalado. Irmã, ele foi até irônico, Ele falou: irmã, nós vamos orar pelo sapo. A irmã não tem Jesus? A irmã não crê que Deus está com a irmã? Creio. Então, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A irmã não tem que ficar preocupada com isso. Agora, coitado do sapo que vai morrer, coitado, assim. Não tem nem como se defender. Então as pessoas ficam preocupadas e ficam amedrontadas com o que se falam dela, com o que se faz. Mas maior que está em nós. Então quando Eliseu fala aqui, no versículo 16, não temos porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Nós temos que acreditar nisso, meus irmãos. Por isso que eu falei do campo espiritual. Esse campo ele é grande. E existem as batalhas. Você lê o livro de Daniel, houve uma luta e Daniel ficou 21 dias orando, jejuando. Houve uma guerra, depois de 21 dias veio a resposta. Houve uma batalha, os anjos de Deus contra aquela
naquela região demoníaca, mas Eliseu estava lá e não esmoreceu, continuou orando, jejum, 21 dias de jejum e de oração, até a batalha ser vencida. Isso no campo espiritual. Daniel sabia e conhecia o Deus vivo e verdadeiro, e nós temos que conhecê-lo também, não só de ouvi-lo falar, não só ter a palavra escrita, mas a palavra vivida diante de uma situação, diante de um problema. E eu entendo, meus irmãos, que Deus quer nos acudir, quer nos socorrer, quer suprir as nossas necessidades. Ele é poderoso para fazê-lo. Hoje Deus pode enviar suas carruagens de fogo para nos atender. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Deus pode, Ele não mudou não. Só que em determinados casos eu vejo que as pessoas ficam mais com medo do que acreditar no poder de Deus. Como nós lemos ali no livro de 1 João 4,4, que nós somos todos os dias assediados pelo pecado, amado. Nós somos todos os dias tentados a desistir de Deus, mas não podemos deixar de acreditar nesse Deus. Nós usávamos uma frase antigamente, né? Que não vão lembrar, mais antigo. Não diga que você tem um grande problema, diga que você tem um grande Deus. Porque o nosso Deus é maior que qualquer problema, maior que as maiores montanhas. Tinha umas canções que nós cantávamos assim, né? Se correr, o bicho pega, se orar, o bicho corre. É verdade, amado. É através do poder da oração. É um poder que existe, é abstrato, na verdade, né? Porque você não vê a oração, mas você ora. Você fala. E orar não é gritar, ficar ali, não. Orar é falar com Deus. É a autoridade do nome de Jesus. Quando fala de autoridade do nome de Jesus, alguns pensam que é gritando. Entrando nesse campo espiritual, uma pessoa endemoniada não é gritando que o diabo vai embora, mas é orando no nome de Jesus. É orando no nome de Jesus. Porque tem uns que falam que para ser pentecostal tem que gritar, se não gritar não é pentecostal. Então Paulo não era, Jesus também não era, ele não gritava. Aqui Eliseu também não era, ele falou, ele orou. Vai ter os dois que falam assim, não, se gritar, oração poderosa. Eu me lembro da falecido pastor agora fugiu o nome, lá do Botafogo, no culto de segunda-feira, lotava a igreja. Leonardo, homem manso, tranquilo, suave, adorava normalmente assim, e Deus operava, não gritava, e como é que Deus operava? Por causa da autoridade no nome de Jesus. A Bíblia fala que é o nome que está acima de quê? De todo nome. Autoridade no nome de Jesus. Você vai orar no nome de Jesus. Não tem que gritar. Tem um maluco que ainda fala oração forte. Querido, não existe oração forte. Oração. Alguns dizem que a oração é forte quando a pessoa grita. É oração forte. Se não gritar, a oração está fraca. Está escrito isso, não mostra na Bíblia. Me dá um texto aí que fala sobre isso. Que a oração forte é quando grita e a oração fraca é quando não grita. Não tem isso. Por isso que Jesus falou, errai, não conhecendo as Escrituras. Então nós aprendemos através da Bíblia. Aqui, Eliseu não gritou, ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí está dizendo assim, esse está escrito aí, ele gritou. Não, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, ele viu
que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Mas não está dizendo que ele gritou, que ele bradou, mas que ele orou. O poder da oração, a autoridade, o nome do Senhor. É isso, meus irmãos, que Deus quer que todos nós façamos. E aqui nós podemos ver que esse rei da Síria foi envergonhado. Aqui nós vemos que Deus batalhou pelo seu povo, como batalha hoje também. Ele continua a fazer isso pelo seu povo. Ele continua. Queremos ser uma igreja, crentes, pessoas de olhos abertos. E hoje os carros de fogo de Deus estão ao meu redor, ao seu redor, meu irmão, minha irmã. E aqui foi o resultado do grito de Eliseu, não, das orações de Eliseu. Então Deus age em resposta às orações dos seus filhos. Deus age através da minha e da sua oração, quando nós oramos com fé, crendo. Pode acontecer imediatamente? Pode, mas às vezes pode demorar também. Uma das coisas que o pastor Ignaldo tem falado aqui é com respeito da perseverança, a fé e a perseverança. Nós oramos, nós clamamos, mas você tem que perseverar. Você tem que acreditar que as coisas vão acontecer a qualquer momento. O nosso problema é que nós, muitas vezes, não temos paciência para esperar. O Deus que nós servimos é o Deus de poder. Eu tenho que acreditar sim. Eu tenho que crer. Eu tenho que confiar. E aqui houve uma situação interessante, porque havia essa guerra. E essa guerra, ela foi terminada por uma ação, uma sábia ação do próprio profeta. Aqui no versículo 20 diz assim, olha só o que aconteceu no versículo 20. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu o Senhor os olhos e viram que eles estavam no meio de Samaria, lá dentro do arraial do inimigo, vamos dizer assim. Esses homens que o rei da Síria havia mandado. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a este manda pôr diante pão e água para que comam e bebam e tornem a seu Senhor. Isso é sabedoria. Porque se ele tivesse matado aqueles homens ali, o que ia acontecer? A guerra não teria terminado. Ela ia prolongar mais. O problema ia prolongar mais. Por isso da oração sábia, por isso do discernimento de espírito. Estava com a, vamos dizer assim, com a faca e o queijo na mão. É assim a frase? Afinal de contas, aquela minoria lá dentro do arraial, agora vou passar o cerol deles aqui. Mas o profeta, não, dá comida a ele, dá pão, alimento, depois mandei igual. Agora, quem você prender, faz o que você quiser, mas esse aqui não. Esse aqui, né? E é interessante, no versículo 23, ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os, e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investida contra Israel. O problema foi resolvido. Aleluia! O problema foi resolvido, sem derramamento de sangue. Olha só, amados, por causa de uma oração, por causa de um discernimento de espírito. Muitas vezes o problema é prolongado porque as pessoas não querem recorrer a Deus, querem resolver do seu jeito. Ah, eu sou assim mesmo, nasci assim, eu vi assim. Falta falar: Gabriela, pavio curto,
crente para vir curto, aí vai sofrer. E como vai sofrer? Porque não permite que Deus possa agir. Tem que ser do seu jeito, da sua maneira. Tem alguns que falam assim, mas eu vi um pastor fazendo assim, eu falei, querido, já vi muitos fazendo coisas que hoje não são mais pastores, não estão administrando mais a igreja. Porque a unção é irrevogável, eles tinham unção, mas não tinham sabedoria. Não sabiam lidar com as ovelhas, não sabiam falar com as pessoas, falavam com as pessoas brutamente. Ainda tinha crente que aplaudia esses homens. Os que eu conheci, 4 não estão pastoreando mais igrejas. Mas lá no início, as pessoas gostavam da forma como eles agiam. Achavam que eles falavam com poder. Falavam com poder, não falavam com ignorância. Não falavam no nome de Jesus. Era do seu jeito. Tem que ser do meu jeito. Eu sou assim mesmo. E Deus vai dando corda. Lembra de Saul? Saul começou a fazer as coisas do seu jeito. Não do jeito de Deus. Não naquilo que Deus mandava que ele fizesse. E Deus já não tinha mais ele como rei, mas ele continuou como rei. É só você ver lá em 1 Samuel capítulo 15. E Deus já escolheu outro, que foi Davi. Mas ele continuou lá como rei. Então as pessoas continuam, mas Deus não está mais ali, porque não faz como Deus manda, não é como Deus manda. Na sexta-feira, o teor da mensagem foi qual? O que adianta me chamar Senhor, Senhor, e não fazer o quê? O que vos manda? Não adianta. Deus não manda ninguém gritar com ninguém, Deus não manda. Mas tem gente que faz assim e acha que está certo. O problema dele. Mas aqui, quando você lê o texto, você vê o homem falando com Deus. Orando é falar, orar é falar, falando com Deus. E chamando a atenção do rei, olha, se você quiser matar quem você perdeu, confia com você, mas esse aqui não. Esse aqui você vai dar comida, vai dar despedir ele. E a partir daquele momento não teve mais guerra, não teve mais problema. As coisas sanaram ali. É assim, meu irmão, que as coisas funcionam. Não é como eu acho, não é como eu penso, é como Deus diz. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, te louvamos, te bendizemos pela tua palavra ministrada. Obrigado por ter falado aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Para nós não existe outra verdade. E vivendo nesse mundo espiritual, muitas vezes somos confrontados, ó Deus, com situações difíceis. E às vezes também pessoas chegam a dizer para nós que não vai dar certo, você não vai conseguir, é assim mesmo. Em determinados momentos nós caímos nessas armadilhas e nessas ciladas. O Senhor é que tem falado conosco e que nos faz prosseguir. Quando foi dito para o povo lá no deserto, diga ao povo que marche, e atravessar o mar vermelho, marche, e para frente, não retroceder, não cair para a direita, nem para a esquerda, nem voltar para trás, mas ir para frente. Que nós possamos ter essa consciência, Deus, de caminharmos e de sabermos que o Senhor peleja por nós. Talvez você que está aqui, meu irmão, minha irmã, tem pensado em desistir diante de uma situação complicada. Meu conselho, não faça isso. Acredite que o mesmo Deus de Eliseu, o mesmo Deus de Elias é o nosso Deus. Ele não mudou. Ele continua sendo o Deus de sempre. Amém? Fica de pé, canta essa canção quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não.
seja, Senhor, muito obrigado por podermos estar na sua casa de oração, receber destas discussões, Senhor, que nossos olhos possam estar atentos a Ti e ver, Senhor, as Tuas maravilhas, tudo que maior que está em nós, que está no mundo, Seus exércitos nos guardam e nos protegem. Ó Pai, abençoa o Teu povo que aqui está. Senhor, leva segurança para os lares deles, Senhor, que nós de manhã, ainda na Tua presença, Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Por Deus, amém. Deus é bom? Em todo tempo, Deus é bom.